Olá, estamos hoje na nossa aula 10. Na aula anterior falamos sobre as relações interpessoais num âmbito mais macro e hoje vamos falar sobre as relações interpessoais dentro do contexto de trabalho, que às vezes vamos precisar saber como lidar com alguns conflitos que surgem. Os conflitos, eles existem desde o início da humanidade. Eles fazem parte do processo de evolução dos seres humanos e são necessários para o desenvolvimento e o crescimento de qualquer sistema familiar, social, político e organizacional. Essa administração de conflitos consiste exatamente na escolha e implementação das estratégias mais adequadas para se lidar com cada tipo de situação. A gente viu nessa aula anterior como a gente mantém algumas relações. E agora, vamos falar então sobre esses conflitos que podem surgir e que vão surgir, né, dentro do contexto de trabalho do dia a dia. Nesse nosso dia a dia, nós vivemos o conflito de diferentes maneiras. Quantas vezes as pessoas surgem no nosso caminho, muitas vezes dificultando ou mesmo impedindo o atingimento dos nossos objetivos? Ao longo da nossa caminhada, às vezes a gente se depara com muitas pessoas, algumas facilitando o nosso processo, o nosso andamento, a nossa caminhada, e muitas outras vezes, outras pessoas que dificultam a nossa caminhada. Assim, o conflito, às vezes, ele pode surgir e ele não deve ser visto apenas como um impulsionador de agressões, de disputas, de ataques físicos, verbais, mas ser visto como um processo que começa na nossa percepção e termina com a adoção de uma ação adequada e positiva. Mas como que eu faço tudo isso, né? Como eu posso ver e perceber algo positivo dentro dos conflitos? Primeiro, eu preciso identificar quais são essas possíveis causas desses conflitos. Por que esse conflito surgiu? Para a correta administração do conflito, é importante que sejam conhecidas as possíveis causas que levaram o surgimento desse conflito. Por que ele surgiu? Como aconteceu? Por que eu estou no meio desse conflito? Sempre as reflexões. Então, eu preciso fazer uma análise sempre de porquê, de que forma surgiu esse conflito. Vou colocar sobre algumas situações, vamos ver essa ideia um, né, que seria a experiência de frustração de uma ou de ambas as partes. Muitas vezes, dentro das relações, nós temos algumas expectativas. Nós e o outro que está à nossa frente. Nós trazemos essas expectativas. E às vezes nos frustramos diante de alguns comportamentos, de algumas atitudes dessa pessoa. Então, essa experiência de frustração de ambas as partes ou de uma seria o quê? A incapacidade de atingir as metas ou de realizar e satisfazer os seus desejos, por algum tipo de interferência ou de uma limitação pessoal, técnica ou comportamental. Então, nessa situação, às vezes a pessoa chega com uma expectativa, eu espero algo de você. Só que, diante do que você tem para me oferecer, não é exatamente o que eu imaginava. Eu tinha uma expectativa maior e você tem algo para me oferecer menor do que eu almejava. Numa situação como essa, podem já ocorrer alguns conflitos, tá? Depois, podem ocorrer também, nesses conflitos, diferenças de personalidade. Cada pessoa, cada indivíduo tem uma personalidade diferente. Ela tem uma cultura,
ela desenvolveu uma personalidade. Então, essa diferença de personalidades são invocadas como explicação para essas desavenças, tanto no ambiente familiar como no ambiente de trabalho, e reveladas nesse relacionamento diário, através de algumas características indesejáveis na outra parte envolvida. Como eu disse, temos expectativas, e nem sempre o outro é exatamente como gostaríamos que ele fosse. Nós precisamos exercer o nosso autoconhecimento e ser uma pessoa, ter uma meta de ser uma pessoa cada dia melhor. Agora, a mudança no outro, eu só consigo se eu começar por mim mesmo. A mudança só ocorre no outro se ele permitir essa mudança. Ao contrário, isso não vai acontecer. Então, dentro dessas metas diferentes que às vezes cada indivíduo traz, é muito comum estabelecermos ou recebermos esses objetivos, esses planos, essas metas a serem atingidos e que podem ser diferentes, né, de outras pessoas e de outros departamentos, o que nos leva à geração de tensões em busca em alcance a esses objetivos. Então, quando ocorre metas diferentes, expectativas diferentes, podem ocorrer algumas frustrações e podem desencadear alguns conflitos. Podemos também ter diferenças em termos de informação e de percepção. Cada indivíduo traz uma percepção das coisas de uma forma diferente. Nós tendemos a obter informações e analisá-las à luz dos nossos conhecimentos e referenciais, sem levar em conta que isso ocorre também com o outro lado, com quem temos de conversar ou apresentar nossas ideias. E que este outro lado pode ter uma forma diferente de ver as coisas. Nem sempre os pensamentos vão estar alinhados. Muitas vezes, em muitos encontros, em muitas relações, nós teremos essas informações e esses referenciais diferentes, desencontrados. A partir daí que podem acontecer. As nossas relações podem ficar truncadas, as relações podem ficar tensas, podem ocorrer alguns conflitos, alguns problemas dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente sempre precisa partir desses princípios que vemos que podem acontecer. Para uma eficaz resolução dos conflitos que surgirem, é preciso a gente compatibilizar alguns passos a serem seguidos, conhecer e aplicar alguns saberes e também definir qual é o estilo que eu vou adotar com essa pessoa, né? Qual que são as atitudes que eu vou ter que adotar. Em primeiro lugar, sempre tente, né, a todas as instâncias possíveis, criar uma atmosfera afetiva. Se mostre aberto, atencioso, crie um clima receptível, esclareça as percepções, ouça com atenção, esclareça o seu ponto de vista, focalize sempre nas necessidades individuais, mas também nas necessidades compartilhadas. Construa sempre um poder positivo e compartilhe isso de uma forma positiva. Olhe para o futuro e, em seguida, sempre, diante de todas as relações, tente aprender com o que aconteceu, né? Tente sempre tirar um aprendizado do que ocorreu. Mesmo que tenha sido um relacionamento, uma relação, um momento conflituoso, uma situação conflituosa, tente olhar para o futuro e pensar como eu posso modificar tudo isso. De que forma que eu posso aprender com esse passado e evitar novos conflitos. Com certeza, se eu seguir
essas ideias, eu posso estar gerando opções de ganhos mútuos. Eu posso ganhar e o outro que estiver tendo esse tipo de relação comigo também pode ganhar. Quando eu consigo evitar os conflitos, eu consigo desenvolver passos para que as ações conseguem ser efetivadas. A comunicação sempre é a base. Como eu vou chegar num nível de expectativa se eu não souber o que o outro espera de mim? Tente saber qual é o nível de expectativa do outro também. Não basta saber qual é o nosso nível de expectativa. Eu preciso saber o que que o outro espera de mim, para ver se eu vou conseguir atender à altura do que ele espera. E estabelecer sempre acordos de benefícios mútuos. Os dois precisam ganhar, né. Eu estou falando, assim, de de indivíduos, em duplas, né, mas tentem enxergar de uma forma macro. Como eu posso estabelecer acordos onde eu possa ganhar, o meu ambiente de trabalho possa ganhar, o meu colega possa ter um benefício mútuo, a corporação possa ganhar, então sempre dentro desse patamar. É necessário então, dentro desse contexto das relações no ambiente de trabalho, que ambos, né, as pessoas que trabalham juntas, que ficam no dia a dia aí 8 horas, uma média, né, às vezes a gente fica 10, 12 dentro do ambiente de trabalho, que elas consigam desenvolver essas habilidades que são básicas, vem aí a questão de se comunicar bem. Dentro do processo de comunicação, a gente sabe que entra o falar, mas entra o ouvir também. A gente tem que sempre ter a ideia de como eu vou formular essas perguntas, de que forma eu vou fazer os meus questionamentos, né. É uma hora certa para fazer esses questionamentos, de fazer essas perguntas? Né, às vezes a gente vai precisar escolher qual é o momento certo para fazer tudo isso. E acima de tudo, que tenhamos sempre controle sobre todas essas emoções. Quando falamos, quando temos relacionamentos, quando temos essas relações, independente se é familiar, se é no trabalho, a gente precisa ter um gerenciamento aí das nossas emoções. Como eu estou me sentindo diante dessa pessoa? E para um entendimento mais preciso sobre essa dinâmica dos conflitos, a gente sempre deve ter uma visão abrangente das inúmeras possibilidades, pois para algumas pessoas o termo conflito ele pode ocasionar um medo intenso. No entanto, ele se faz necessário reconhecer que existe um modo destrutivo, mas também um modo construtivo de proceder. Na diferença em se tratar o conflito, pode estar o sinal do saudável, podendo se fazer representar por duas possibilidades para uma ação mais efetiva. Uma negativista, que percebe o conflito como algo prejudicial, devendo ser evitado a todo custo, e a segunda alternativa, que é trabalhar esse conflito, procurar os benefícios que essas diferenças de opiniões têm e os posicionamentos contrários que podem gerar o nível de aprendizagem pessoal e profissional. Então, vamos sempre pensar de que forma eu posso tratar esse conflito? De que forma eu posso amenizar e conseguir resolver ou mediar esse conflito? O que que eu posso fazer para tornar esse conflito menos desgastante? Vamos pensar sobre isso? Até mais.